Amém, a paz do Senhor Jesus. Eis aqui de novo, meditando nas coisas de Deus. O Senhor tem falado comigo. Vou ler aqui em Salmos 1, na Bíblia, na linguagem de hoje. Amém? A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se ajunta com os que zomba de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles estão na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvore que cresce na beira de um riacho. Elas dão os frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que esta pessoa faz dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, os fins dos maus são a desgraça e a morte. Irmãos, quanto mais a gente medita na palavra do Senhor, mais a gente aprende um pouco de Deus. Ser cristão tem que haver uma diferença no modo de viver, no modo de ser. Felizes são aqueles que não deixam levar pelo conselho dos maus. Então a gente tem que prestar muita atenção do que aonde que você ou eu possamos ouvir um conselho. Que tem conselho que é para o mal, né? Com mal intencionado. Devemos vigiar com quem nós andamos e com quem nós conversamos. Porque uma pessoa que não anda na luz, que não tem um temor de Deus, essa pessoa não tem bons conselhos para dar, né? E que não segue os exemplos de quem não quer saber de Deus. O crente, ele não deve seguir os exemplos daqueles que não querem saber de Deus. Porque quem quer saber de Deus tem prudência, porque Jesus dá prudência, né? Jesus mesmo falou: sede prudentes, né, como a serpente, e simples como a pomba. Então devemos pedir a Deus para sermos prudentes e para sermos simples como uma pomba, né? E que não se junta com os que zomba de tudo que é sagrado, né? Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. O cristão, ele tem prazer de andar na lei do Senhor e meditar nessa lei de dia e de noite, né? O crente tem que vigiar, né? O crente, para entrar no céu, né? Em outras tradição fala que a gente não deve andar nas rodas dos escarnecedores. O que é escarnecer? Escarnecer é zombar das pessoas, é rir das pessoas, é desfazer das pessoas. E Jesus falou: não faça com seu próximo aquilo que você não quer que faça com você. Ah, mas se a gente se afastar tanto, eles vão dizer, só quer ser a santa. Irmão, eles vão falar de você de qualquer jeito. Se você vai para a igreja, diz ser cristão, e você faz tudo que eles fazem, eles vão dizer: isso aí diz que é crente.
Para mim ser crente igual esse daí, eu prefiro ficar igual eu sou mesmo. De todo jeito eles vão falar de mim, de você, né? Mas a nosso foco é Jesus. A nossa vida com Deus é a salvação da nossa alma. Porque se a gente servir a Jesus para não ser salvo, melhor ficar lá no mundo mesmo, né? Para ser diferente, se afastar do que é mal, porque a gente já somos pecador por natureza. Igual a mulher adúltera, quando foi lá que eles levaram para Jesus, para ela ser condenada, apedrejada, para testar Jesus. Jesus já sabendo, né, que eu não estou falando nesse assunto, mas Jesus falou o quê? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então nós já somos pecadores por natureza, né? Não devemos julgar também as pessoas, querer ser mais santo, mais crente, melhor do que as pessoas, né? Senão a gente vai se tornar como aqueles fariseus, porque a gente não é mais crente, nem melhor, nem mais santo do que ninguém. A gente só nos esforça para agradar o nosso Deus, né? Porque com Deus a gente não se zomba nem se escarnece. Também com aquela parábola que Jesus falou daquele homem que caiu caiu, foi assaltado, caiu no chão, foi machucado e passou o levita, passou outra pessoa cristã e não deu socorro àquele homem. Mas um samaritano que não era de Deus, que não conhecia as coisas de Deus, salvou aquele homem. Quem amou o próximo foi uma pessoa que não conhecia a Deus. Com certeza, Deus olhou para aquele homem e salvou ele, tocou no coração dele, porque Deus sonda o nosso coração. Tem gente que está aí no mundo que tem um coração bom, Jesus está vendo, e ele vai ter um encontro com Jesus. Por isso que Jesus falou, muitos são chamados e poucos escolhidos. Vamos orar para a gente não ser só chamado, mas para a gente ser escolhido. Porque naquele grande dia que o anjo vier separar o joio do trigo, que a gente possa estar como trigo. Devemos orar para Deus dar para nós um coração que recebe a palavra de Deus e que ela possa produzir bons frutos. Bons frutos, porque tudo é debaixo da oração, da persistência com Deus. Ah, irmão, mas a gente não vai ter lazer? Tem, irmão, o crente tem lazer, mas é um lazer diferente. É um lazer onde não tem palavras torpes, aonde não tem falta de respeito, né? É um lazer diferente. Para se divertir não precisa maltratar as pessoas, falar palavras torpes, palavras profanas, né? Devemos tratar uns aos outros com respeito. O respeito é muito bom. O respeito é tudo que a gente pode fazer um com o outro, né? Devemos respeitar tudo nessa vida. Os animais, o nosso próximo, as crianças, as pessoas, até os objetos da nossa casa, as nossas vestes, a gente tem que tratar com amor, carinho e respeito. E principalmente o maior de todos, que é o nosso Deus, que é o Deus de Israel, que é o Deus dos crentes, né? Deus, ele é maravilhoso. Isaías 43, aqui, se eu fosse falar nesse assunto, ia dar um grande estudo. Estou resumindo tudo aqui. Para você e eu aprendermos mais de Deus, a gente deve meditar e orar e pedir a Deus para abrir o nosso entendimento em Cristo Jesus, abrir a nossa mente para as coisas de Deus. Aqui em Isaías fala assim: mas agora o povo de Israel, o Senhor Deus, o que o criou, diz: não tenha medo,
Pois eu o salvarei e o chamarei pelo seu nome, você é meu. Então, quando a gente é de Deus, o Senhor vai nos chamar pelo nome. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, que é as lutas que nós passamos. É bom ficar do lado de Deus, porque Deus está ao nosso lado. Fazer a vontade de Deus, pelo menos se esforçar, porque o reino de Deus é buscado por esforço. As águas profundas eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo fogo, as chamas não te queimarão. Né? Às vezes a luta tá tão travada, né? Mas não tenha medo não, porque o fogo não vai te queimar, porque Deus não vai deixar. Se você está na presença de Deus se esforçando, você vai vencer a batalha. Porque o general de guerra está com você. E ele faz você vencer, porque ele toma a frente. Ele é o escudo, ele é o protetor, né? Mas fala aqui mais embaixo. Glória a Deus, aleluia. Agindo eu, quem impedirá? Então ninguém vai impedir o agir de Deus, minha querida, meu querido, na sua vida. Né? Então tem um propósito de servir a Deus de verdade. Né? Se cuida do seu corpo, cuida da sua alma, do teu espírito, porque Deus é contigo e Ele tem coisas boas para nos dar. Aqui na terra, Ele provê tudo que nós precisamos e supra todas as nossas necessidades. Não se preocupe, tudo que você precisa, Deus vai prover na sua vida. Ele não é um Deus falho. Porque quem se encontrou com Jesus saiu curado, saiu liberto, não saiu com fome, ele multiplicou os pães, os peixinhos e alimentou todo mundo. E o nosso Deus, ele é o mesmo. Ele tem propósito na nossa vida, a vontade de Deus é de cuidar de nós. A única coisa que Deus quer de nós é a obediência à palavra. Por isso devemos meditar, buscar e confiar. E confiar, não desista, não desiste, porque Deus é contigo e a vitória vem. Vai vir para a sua vida em nome de Jesus. Receba isso, porque Deus, Ele é fiel, em nome de Jesus. Amém? Que Deus fica contigo. Amém?